eu queria aqui chamar aqui à frente a Fernanda. Também queria apresentar essa família, né, que não foi apresentada. Aqui a Fernanda Colombo, aqui à minha frente. Ela trouxe, então, o seu esposo, o Everson Colombo. Também temos a Isa Bela, a Gabriele e a Rebeca Colombo, tá ok? Apresentando um pouquinho mais a Fernanda. Você é formada em administração e terapeuta familiar, né? Isso. Também ela tem um canal no YouTube. Vocês podem acessar lá, que ela lança alguns vídeos deles treinando, também eles cantando em outros lugares, tá bem? E mãe de 3 filhas aí, né? E ela veio trazer a mensagem aqui para nós. Eu gostaria muito que você falasse ao nosso coração, que Deus possa falar através de você e que nós, como igreja também, nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para a mensagem que a Fernanda irá trazer para nós, ok? Feliz sábado, então, mais uma vez, igreja. Nós estamos felizes de estarmos com vocês aqui, nesta manhã de sábado, embora um pouco fria, mas bonita manhã de sábado que o Senhor nos concede, né? Sem chuva, chegamos aqui sem maiores problemas, estamos felizes de estar aqui, então. E a mensagem, né? O tema que o Senhor nos traz nesta manhã, que não seja a Fernanda falando, mas que seja Deus falando ao nosso coração. Tem o título, vocês têm o PowerPoint aí? O pessoal está lá em cima do som? Sim, tá. Esse tema aqui, então, né? Saúde emocional, como vencer a batalha, né? Ou saúde emocional e o grande conflito. Até mudei o título desse sermão, acho que ali no PowerPoint esqueci de alterar. Mas seria, então, saúde emocional e o grande conflito. E aí eu pergunto para vocês, né? Será que é um tema pertinente para os nossos dias? Nós olhamos ao redor e nós temos visto cada vez mais doenças emocionais perto de nós, ou às vezes dentro da nossa casa, ou muitas vezes essas doenças assolam a nós mesmos. Nós temos visto que as doenças emocionais nos últimos tempos, elas têm crescido muito, muito mesmo. Tem sido o mal do nosso século. E nós, como adventistas, como cristãos, nós cremos, então, nós sabemos, pela palavra de Deus, que nós estamos inseridos todos num grande conflito, certo? E qual que é a ligação, então, entre a saúde emocional e esse grande conflito que nós estamos inseridos? Será que o Senhor se preocupa, de fato, com as minhas emoções? Ele se preocupa com aquilo que eu sinto, com a minha mente? Será que Ele está preocupado com a minha vida emocional? Quando a gente lê o livro do Espírito de Profecia, Educação, escrito por Ellen White, e nós cremos que então foi dado a ela por Deus, né, inspirado por Deus, já na primeira página do livro Educação, ela diz de que o Senhor se preocupa com o nosso desenvolvimento harmônico das 3 faculdades: física, intelectual e espiritual. E aqui a gente vai falar um pouquinho de intelecto. O que é o intelecto? O intelecto é a capacidade da gente pensar e combinar ideias na nossa cabeça, para ter atitudes, comportamentos sadios. Como a gente diria, ter a cabeça no lugar. Hoje em dia é cada vez mais difícil encontrar uma pessoa que tem a cabeça no lugar, que é sábia no pensar e assim ela toma decisões acertadas. Mas a gente não vai falar só aqui hoje sobre o intelecto, porque está tudo interligado. O intelecto está ligado com o físico, que também está ligado com o espiritual. Por isso que Deus se preocupa com o nosso desenvolvimento harmônico nas 3 faculdades. Porque se um dos tripés da perninha está quebrada, né, como um tripé, ele tem um tripé ali do microfone, né? Se uma perna está quebrada, tem como a gente deixar o pedestal de pé? Não tem, né? Porque aquela uma vai acabar afetando todo o conjunto. E é sobre isso que nós vamos conversar. Então, eu vou tentar aqui, ver se eu consigo passar aqui. O que eu consigo aqui? Tá ligado? Será? Eu que tenho que ligar? Ajuda dos universitários. Tá bom, obrigada. Certo.
Lá no início, então, o relato bíblico, conhecido por todos nós aprendemos desde as criancinhas lá do hall do berço. Hoje eu tive um pouquinho lá no hall do berço, com o jardim de infância, levando a nossa filha mais nova, e eu vi que estava bem bonito lá, na parede das profs, tem alguns retratos, algumas fotos sobre a criação. E a gente lê, então, no relato bíblico, lá no início, que Deus, tudo que Deus fez era bom. No primeiro dia, ele criou a luz. No segundo dia, ele fez a separação entre as águas de cima e as de baixo. No terceiro dia, ele criou a grama, as árvores, as sementes, os frutos e os vegetais. No quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, os peixes e as aves. E no sexto, os animais domésticos, os répteis, os animais selvagens, e coroou a criação, criando o homem e a mulher. E aí, a nossa Bíblia, lá no relato de Gênesis, capítulo 1, verso 31, conhecido, mas eu vou pedir que aqueles que puderem tiverem suas Bíblias, vamos abrir. Quando ele terminou, então, essa maravilhosa criação, ele criou todas as coisas. O que foi que Deus disse? Qual foi a afirmação que Deus fez, né? Gênesis 1, capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Tudo o que Deus criou. Esse relato aqui, de Gênesis, que fala do que Deus criou a cada dia da criação, está falando do relato exterior. Aquilo que Deus criou, o ar, a água, os frutos, os animais, a árvore, a relva, é o exterior, o mundo material, o mundo fora. E ele diz que tudo isso era muito bom. Mas ele também não criou apenas o mundo exterior. Deus criou também um mundo interior, interno. Nós vivemos, de fato, a gente não pensa sempre a respeito disso. Muitas vezes a gente não pensa a respeito disso. Mas nós vivemos dois mundos, eu e você. O mundo externo e o mundo interno, certo? O mundo externo é aquele que eu toco, que eu vejo, o lado de fora, que eu escuto. Mas tem o mundo interior, que é aquilo que eu sinto, certo? Coisas que eu tomo consciência. Eu estou aqui falando, vocês estão me olhando. Mas eu não posso saber exatamente o que vocês estão pensando. Certo? Quais as conexões cerebrais que a mente de vocês está fazendo. Então, vocês têm um mundo interno aí que está trabalhando. Certo? Tem outras coisas internas que a gente não vê, que a gente sabe pela ciência. Por exemplo, dentro do nosso organismo tem os chamados os movimentos peristálticos. Quem aprendeu isso na escola? Quem não faltou essa matéria, né? O que é os movimentos peristálticos? É o nosso esôfago fazendo um movimento para enviar o bolo alimentar, aqueles que se alimentaram hoje de manhã, enviando o bolo alimentar para o estômago. São movimentos rítmicos e involuntários. Você nem toma conhecimento, você não precisa fazer nada, só se alimentar, beber água, respirar, e está acontecendo esses movimentos dentro de você. Assim como várias outras conexões que não dependem da nossa ação direta. Entende? Então, nós temos um mundo interno vasto, o nosso organismo que está funcionando, o nosso coração que está batendo, certo? E os nossos pensamentos também que estão aqui dentro. E quando Deus diz que tudo que ele criou era muito bom, será que ele estava falando só do mundo exterior ou ele estava falando do mundo interior também? O que vocês acham? Do mundo interior também. Ele estava falando que tudo que ele criou foi com harmonia, externo e interno. Tudo funcionava bem. Todas as coisas, elas funcionavam perfeitamente bem. Certo? O mundo interno e o mundo externo e o mundo interno. E esse mundo interno, ele nos afeta muito mais do que muitas vezes nós podemos imaginar ou, de fato, pensar. O que é isso aqui? Quem pode me arriscar a dar a resposta? Oi? Conexões neurais. Acho que alguns falaram neurônios lá atrás, né? Esse é o nosso sistema nervoso, certo? E nós temos no nosso corpo cerca de 86 bilhões de neurônios, cada um de nós.
certo? Os nossos neurônios, eles não estão apenas no cérebro. Nós temos neurônios por todo o corpo. Toda parte do meu corpo existem neurônios. Tá vendo aquelas... Tem umas partezinhas que tem uma luzinha acesa ali? Consegue enxergar a luzinha acesa? Ali é o processo de sinapse, que a gente chama. É quando eles se comunicam. Um neurônio se comunica com o outro, é como se fosse uma rede de fofoca do bem. Sai daqui de um ponto e vai indo até lá no fundo da igreja, entende? Tem alguém falar aqui da frente, mas que vai indo a conexão, tipo um telefone sem fio, que a gente brincava quando a gente era criança. Então, ali são as sinapses, certo? Todo o nosso corpo nós temos os chamados neurônios, que são as células que compõem o sistema nervoso, responsáveis por conduzir, receber e transmitir os impulsos nervosos através do nosso corpo. Por exemplo, aqui na ponta dos meus dedos, eu tenho neurônios, e você também tem. Certo? Se nós somos saudáveis e normais, nós temos neurônios na ponta dos dedos. Se nós encostarmos um dedo numa chapa quente, lá no fogão a lenha, que está ligado, e a criança encosta o dedo, mesmo que ela não tenha nem consciência que aquilo ali é um fogão a lenha, mas ela encostou o dedo no quente, o que a criança faz, ou qualquer um de nós faz? Tira a mão. Primeira coisa, ela chora e tira a mão. Por que ela tira a mão e não permanece a mão ali? Porque tem neurônios ali. O que esse neurônio faz? É chamado do sistema periférico central e o sistema periférico... Desculpa, o sistema periférico, sistema neural, nervoso periférico e sistema nervoso central. O periférico são as extremidades. Então, o meu dedo ali tem neurônios, ele percebeu que está quente, ele manda a informação para o meu cérebro, que é o sistema nervoso central. Quem toma a decisão e manda eu tirar a mão é o cérebro. Só que isso acontece em milésimos de segundo. Eu encosto, ele manda a informação, o cérebro manda a informação de volta, devolve, tira a mão, está quente, é perigo. Eu estou caminhando na rua e eu vejo de longe que o cachorro do vizinho lá, um pitbull muito feroz, se soltou. O que eu faço? Eu vou lá, sigo caminhando, se ele está vindo em minha direção, eu corro, eu fujo, eu entro no primeiro portão, talvez estiver e fecho, para que ele não tenha acesso a mim. Por que eu faço isso? Porque o meu sistema nervoso periférico, os meus olhos, os neurônios mandaram informação para o cérebro já devolveu. Foge, perigo. E aí, então, eu posso agir. É assim que funciona, certo? Ellen White nos diz, profetisa do Senhor, nos diz que muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado da depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. E ela continua nos dizendo assim: a doença é muitas vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Muitos que atravessam a vida como inválidos poderiam ser sãos, se tão somente assim pensassem. Muitos morrem de doença inteiramente imaginária. Onde que nasceu? Na mente. Tem uma história que conta a respeito de um cientista lá em Phoenix, no Arizona. E ele queria fazer uma experiência, provando o poder, que provasse o poder da nossa mente. Porém, ele precisava de um voluntário que fosse capaz de ir com ele às últimas consequências. Estaria em jogo a vida ou a morte. Ele conseguiu esse voluntário apenas numa penitenciária. Era um condenado com uma pena de morte, no estado de Missouri. E ele haveria de ser executado na cadeira elétrica. E ele aceitou passar por esse experimento. O voluntário participaria de uma experiência científica, na qual seria feito um pequeno corte no seu pulso, o suficiente para que o seu sangue todo fosse gotejado por tal ferimento. Se assim acontecesse, ele morreria, pois seria permitido que o seu sangue gotejasse até a gota final. Ele, porém, tinha uma chance de sobreviver. Se o seu sangue coagulasse
então ele não morreria, poderia não morrer e se salvar. E se isso acontecesse, lhe foi dito que ele seria liberto da cadeira elétrica, ele não ia passar pela pena de morte. E por isso que ele aceitou. Ele aceitou a proposta, pois, embora, segundo o cientista, a sua chance de sangue coagular fosse muito pequena, ainda assim existia uma chance. Do contrário, a morte era certa na cadeira elétrica. E eles foram, então, fazer a experiência. O voluntário foi colocado em uma cama alta de hospital. Amarraram o seu corpo para que ele não se movesse. E também de uma forma que ele não conseguia enxergar o seu pulso, certo? Estava amarrado e não conseguia enxergar o pulso. Eles fizeram um pequeno corte no seu pulso. Abaixo do pulso foi colocado uma vasilha de alumínio. E foi-lhe dito que ele ouviria o gotejar do seu sangue na vasilha. O braço estaria cortado e iria gotejar o seu sangue na vasilha. Isso que foi explicado a ele. Porém, o corte que foi feito no seu pulso não atingiu nenhuma artéria. E nem veia, muito menos uma veia. E não foi o suficiente, mas foi o suficiente para que ele sentisse o seu pulso cortado. Ele sentiu que haviam cortado o pulso dele, mas ele não podia ver. Sem que ele soubesse, abaixo da cama havia um frasco de soro com uma pequena válvula. Ao lhe cortarem o pulso, a válvula foi aberta, a fim de que acreditasse que era o seu sangue que estava caindo na vasilha de alumínio embaixo da cama. Na realidade, era o soro do frasco que gotejava. De tempo em tempo, o cientista, sem que o condenado visse, fechava um pouco aquela válvula do frasco e o gotejamento diminuía. O condenado acreditava que era o seu sangue que estava diminuindo. Com o passar de horas, o voluntário foi perdendo a cor e ficando cada vez mais pálido. Quando, depois de muitas horas, o cientista fechou por completo a válvula, o condenado teve uma parada cardíaca e faleceu, sem ter perdido uma gota sequer. O poder da nossa mente. Nós muitas vezes desconhecemos. Ellen White diz de que Satanás é o causador da doença. E o médico está trabalhando contra a sua obra e o seu poder. A enfermidade na mente reina por toda parte. 9/10 das enfermidades sofridas pelo homem têm aí o seu fundamento. Olha que forte essa frase. 9 entre cada 10 pessoas que estão doentes e que procuram um médico e que vão ao hospital, 9 de cada 10 doenças, elas iniciaram aonde? Na mente. São doenças psicossomáticas que nós chamamos. São doenças reais, não são doenças que existem, né? Um reumatismo, me ajudem aí, de uma diabetes. São doenças reais, até câncer. A doença está instalada, ela é física, ela existe. Mas ela foi iniciada ou ela foi criada pela mente. Pela nossa mente, o poder da nossa mente. Isso Ellen White diz há muito tempo atrás, antes de que a própria ciência comprovasse isso. Porque hoje a própria ciência diz isso. A ciência sabe disso. A nossa mente. Então, de fato, nós estamos inseridos num grande conflito. Nós sabemos disso. E nós costumamos pensar nesse grande conflito acontecendo fora de nós. Nós temos visto ao nosso redor como anda o nosso mundo, o nosso país, a situação toda, né? Que nós temos passado as dificuldades, as guerras. Quando nós estávamos vindo para a igreja, as meninas estavam perguntando para o pai a respeito da guerra na Ucrânia. Então, são guerras fora, exterior. Mas a batalha, ou a grande batalha, de fato, onde que ela acontece? Na nossa mente. A batalha entre Cristo e Satanás é pelo domínio da nossa mente e não do nosso corpo. O inimigo sabe o que ele precisa sequestrar, que são a nossa mente e os nossos pensamentos. Satanás sempre apresenta-se de forma ardilosa e mentirosa. Guardem essa palavra. Ele conduziu a conversa com Eva, lá no Jardim do Éden, de forma
inteligente, né? Entre aspas, para convencer a mente dela de comer o fruto. É ou não é? E ele venceu aonde? Ele venceu na mente de Eva. Satanás, ele não veio empunhando uma arma, ele não atacou Eva fisicamente com tapas, chutes ou golpes. Este não era o propósito, nem o campo de batalha. Ele veio com ideias, ele trouxe ideias para ela. Desde o início, a batalha do grande conflito é travada na nossa mente. E agora eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 8. Também é um texto bastante conhecido, um relato que a gente aprende desde criança, mas eu quero convidá-los a olhar de uma maneira um pouco diferente hoje. Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 8. E diz assim: aqui é o relato, então, né, o primeiro encontro de Deus com o casal após a desobediência. Eles desobedeceram e Deus voltou-se para o primeiro encontro deles com Deus após a desobediência. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? De repente, ele respondeu, né? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo. Espera aí. Ele respondeu para Deus, né? Adão, dizendo que ele se escondeu porque ele teve medo. Qual foi o relato que nós lemos antes no livro de Gênesis? Que tudo que Deus havia criado era muito bom. E aí eu pergunto para vocês: ter medo é bom? Quem gosta de sentir medo aqui? É bom quando a gente tem medo? Mas Deus disse que tudo que ele havia criado era bom, externa e interiormente. E agora, então, eles estavam sentindo medo. Um sentimento que não é bom, que não é puro, que não é agradável. Um sentimento que não reflete o caráter de Deus. Hoje, no mundo em que nós vivemos, que é um mundo de pecado, o medo, ele é uma das emoções básicas, os psicólogos trazem como uma das emoções básicas, e é extremamente necessário para o nosso mundo de pecado, porque é uma sensação que nos protege, certo? Se eu estou em cima de um penhasco, ou se eu vejo um cachorro brabo que está vindo da minha direção, eu tenho medo. Então, como eu tenho medo, eu busco me proteger, eu não vou me dar um passo a mais, não vou me jogar do penhasco, ou eu não vou ficar esperando o cachorro vir me morder. Então, o medo, ele me protege. Certo? Mas lá no Éden, onde eles estavam, um mundo perfeito, belo, na presença de Deus, o medo, ele não era necessário. Então, Deus não criou o medo para o jardim do Éden. O mundo perfeito não precisa de medo. Mas agora, o que acontece? Eles sentem medo. Vocês conseguem perceber comigo de que eles pecaram, eles quebraram o mandamento de Deus, desobedeceram a Deus. Eles ainda não perceberam nada exteriormente, porque aqui ainda não havia caído nenhuma folha da árvore ainda. Muito menos um animal ter morrido, né? Nada exteriormente ainda havia sido tocado ou abalado. Mas antes de que caísse a primeira folha da árvore, eles sentiram medo. O pecado tocou primeiro no mundo interior ou no mundo exterior? Interior. O pecado os atingiu interiormente. E depois, então, eles puderam ver os efeitos do pecado no mundo exterior. E nós precisamos compreender isso. Não esqueçam disso. É sempre assim. Antes do caos exterior, vem o caos interior. Antes do pecado tocar o externo, ele alcança o interno. É sempre assim. Para prevalecer externamente, era preciso primeiro triunfar na mente. O inverso também é verdadeiro. Para restaurar o exterior, é necessário primeiro consertar a mente. É claro que Satanás deseja vencer exteriormente, mas ele sabe que ele precisa primeiro
reinar ou triunfar aqui dentro. Pensem numa briga, numa situação complicada, fora de casa, ou mesmo dentro do nosso lar. Alguém fala comigo de uma determinada forma. Fala alguma palavra dura, fala comigo de uma forma ríspida, ou alguma palavra feia. Essa palavra veio até mim, me atingiu. Certo? Para começar a briga, ela me atinge internamente, eu então fico ferida externamente. E como que eu respondo? Como que eu respondo? Se eu responder na mesma moeda, da mesma forma, né? Então está iniciada um atrito, pelo menos, né? Uma briga ou um atrito. Agora, se aquilo não me atinge internamente e eu respondo com uma palavra branda, a Bíblia diz que a palavra branda ela desvia o furor. Veio para mim o ataque externo, mas internamente eu penso, consigo, né? E aí eu respondo de uma forma diferente, de uma forma branda. É iniciado um conflito, uma briga ou não? Não, certamente que não. Então, esse sempre será o processo. Como que acontece? Aqui mais uma frase de Ellen White, né? Que cada pessoa pode controlar os seus pensamentos. Nos conteúdos e na forma de processar os pensamentos, se pode obter resultados diversificados. Então, não é o que me acontece, mas é a forma como eu recebo ou a forma como eu processo aquilo que me acontece. Já aconteceu com vocês de vocês passarem na rua por alguém que vocês estimam muito, talvez um irmão da igreja, alguém especial, um amigo, e você passa pela pessoa e ela não te cumprimenta. O que você pensa? Tem dois caminhos. Qual seria o primeiro caminho, que é o que a maioria das pessoas falam? Fulana não gosta de mim. Fulana tá braba comigo. Fulana, eu sempre soube que ela era uma falsa. Porque lá na igreja ela me cumprimenta, me dá oi, me diz feliz sábado, estende a mão para mim. Agora passou por mim aqui na igreja e nem me olhou. Fez de conta que não me viu. Eu não vou mais nem cumprimentar a fulana, nem me dirigir mais a palavra a ela, não importa onde nós estejamos. Essa é uma forma de pensar, certo? E aí outra. A fulana não me cumprimentou. Eu também não consegui olhar direito no olho dela. Eu acho que ela estava nos pensamentos dela, pensando em outras coisas. Às vezes a gente olha e não enxerga, porque a gente está pensando, né? Os pensamentos estão viajando, está longe, né? O mundo fantástico da Fernanda. Estou ali pensando em outras coisas e a gente olha e não enxerga. Ela não me viu, não me cumprimentou porque ela não me viu. Nunca aconteceu com vocês? Vocês passarem por alguém, a pessoa passar bem pertinho de vocês e depois, eu te vi. Eu não te vi, sério que você estava lá? Pode acontecer com os outros também, sabia? Então, não é o que me acontece, mas a forma como eu processo aquilo que me acontece. Tem uma palestrante, pregadora e também escritora chamada Joyce Meyer, e ela diz que onde a mente vai, o homem segue. Onde vai a minha mente, vai o meu corpo, certo? Onde a mente vai, o homem segue. Então, nós precisamos dar atenção para os nossos pensamentos. Não é o que me acontece, mas a forma como eu processo aquilo que me acontece, que pode me causar, inclusive, doenças físicas. Aqui nós temos, então, o livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7. O que diz ali? Assim como o homem imagina em sua alma, assim o homem aquilo que eu imagino, e não é autoajuda, é o Senhor nos falando do processo da nossa mente, do poder que a nossa mente tem de criar. O que a nossa mente cria, então, né? Aqui nós temos o esquema, como que funciona, certo? Esse é o esquema emocional, psicológico e até físico da vida de cada um de nós. Os pensamentos, os nossos pensamentos, eles geram o quê? Emoções. Se a fulana passou e não me cumprimentou, e eu pensei que ela não me cumprimentou porque ela é uma falsa, porque ela não gosta de mim, que tipo de emoção que eu vou ter? O que eu vou sentir? Vou me sentir rejeitada, vou me sentir triste, vou me sentir abalada, quem tem uma tendência à depressão vai ficar pior ainda. Então, o meu pensamento, ele gera emoção. E a minha emoção vai gerar o quê? Comportamento.
Porque se eu tiver aquela emoção, então agora, a partir de agora eu vou fazer igual. Eu não vou mais nem olhar para ela, não vou mais nem cumprimentar ela. Quando vê, estou até falando mal dela. Gerou um comportamento. E o meu comportamento geram hábitos, e os meus hábitos, eles geram o meu caráter. O meu caráter. Quer ver uma outra crença que muitas vezes a gente tem e que não nos levam a bons lugares? Se eu tenho uma crença, essa crença muitas vezes ela não é uma crença que a gente conhecida, é uma coisa inconsciente. Mas se eu tenho uma crença de que para resolver as coisas eu preciso gritar, eu preciso resolver as coisas gritando. Aí, essa é o que eu penso. Está lá na minha mente, muitas vezes eu não tenho nem conhecimento total disso, mas eu tenho essa crença. Então, quando acontece algum problema, alguma dificuldade, dentro de casa, com os filhos, ou fora, e eu preciso entrar, né, para resolver o problema. Como que eu vou resolver o problema? Gritando. Eu vou gritar, porque eu acho que para mim resolver o problema, eu preciso gritar. Se eu não gritar, eu vou estar sendo omisso, ou aquele problema não vai se resolver. Então, o pensamento é de que eu preciso gritar para resolver as coisas. Aí, quando vem problema, me gera uma emoção, um sentimento, e eu grito. Meu comportamento, então, é gritar, senão eu vou me frustrar. E aí, então, eu vou criar um hábito de sempre tentar resolver as coisas dessa forma, que vai gerar o meu caráter, contrário à mansidão e ao domínio próprio, contrário ao caráter de Cristo. Se eu tenho uma crença de que para eu me sentir segura, alguém falou de segurança, antes foi o pessoal no louvor aqui, muito bem colocado, nós precisamos nos sentir seguros. Isso é uma necessidade básica do ser humano, certo? Só que muitas vezes nós temos a crença de que para mim me sentir seguro, eu preciso conhecer o fim desde o princípio. E é assim que Deus trabalha conosco? Ellen White diz de que nós devemos pedir para Deus graça e poder para cada dia. Quando eu levanto, eu busco o Senhor e busco nele força, graça e poder e sabedoria para o dia de hoje. Ele dá a cada dia. Então, de fato, ele não nos revela tudo desde o princípio. Nós sabemos o fim do grande conflito, certo? Mas nós não sabemos por tudo pelo qual nós vamos passar. Ou algum de vocês aqui pode dizer que sabe tudo pelo qual vai passar? Não sabemos nem até que dia nós estaremos aqui. Não sabemos que dia nós vamos morrer. Então, nós não conhecemos tudo desde o princípio, certo? E aí, nós temos muitas vezes, aqueles que são mais controladores, têm a crença de que precisa conhecer tudo, certo? E aí, que emoção isso me dá? Quando eu percebo que eu não tenho controle das coisas, quando eu percebo de que eu não sei como será exatamente a minha tarde, posso fazer planos, mas eu não sei exatamente como vai ser o meu dia de amanhã, porque o futuro a Deus pertence. Certo? E aí, quando eu me dou conta, qual é a emoção que eu tenho? Uma emoção boa ou ruim de que eu não tenho controle das coisas? Uma emoção ruim. Isso me gera o quê? Um comportamento de ansiedade, muitas vezes falta de fé, e acaba até, às vezes, desencadeando crises de ansiedade. Porque eu gostaria de ter o controle de todas as coisas, mas, de fato, nós não temos o controle de todas as coisas. Nós não temos. Esse controle pertence a Deus. Então, por que será que o inimigo se preocupa tanto em acessar a nossa mente e atingir os nossos pensamentos? Porque ele está preocupado, de fato, com o nosso caráter. Ellen White diz que a felicidade é resultado de santidade e de conformidade com a vontade de Deus. Os que querem ser santos no céu precisam primeiro ser santos na terra. Pois, quando deixarmos a terra, nós levaremos o que conosco? O nosso caráter. Eu e você temos a condição, a possibilidade de levar conosco para o céu, de fato, único e exclusivamente o nosso caráter, mais nada. Mas aonde que nasceu o meu caráter? Onde que nasceu? Nos meus pensamentos, naquilo que eu penso. Então, eu não tenho apenas a possibilidade de controlar os meus pensamentos. Eu tenho a obrigação de controlar os meus pensamentos.
2 Coríntios 2,16, eu vou pedir para vocês abrirem esse texto na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 2. Verso 16. É um verso muito significativo. E muitas vezes a gente não pede poder a Deus para viver esse verso na nossa vida. E diz assim, 1 Coríntios 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Será que eu posso dizer hoje aqui para vocês de que eu tenho a mente de Cristo? Será que vocês podem aqui levantar a mão para mim e dizer, eu tenho a mente de Cristo, eu conheço os pensamentos de Cristo? Sim ou não? Sim ou não? Alguns disseram que sim, alguns disseram que não. O que está escrito aqui? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É uma promessa. Alguns anos atrás, quando a minha filha encontrou esse verso pela primeira vez na Bíblia, a Isadora, ela está com 10 anos hoje. Não lembro que idade ela tinha, se tinha 7, 8, mas nós estávamos estudando a Bíblia e ela se deparou com esse verso. E aí ela leu de novo e ela me disse, mamãe, quer dizer, esse verso está querendo dizer que eu posso saber o que Cristo pensa? Ela me perguntou, eu posso saber o que Cristo pensa? Eu posso acessar a mente de Cristo? E aí, quando ela me fez essa pergunta, eu fiquei quieta, que nem vocês, assim, sem resposta, sem ação. E fiquei pensando a respeito disso. E pedi para o Espírito Santo me mostrar o que eu deveria responder para ela e qual que era a real resposta da pergunta dela. Mas é isso que está escrito aqui ou não é? Sim, a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus promete a mim e a você, que você e eu podemos saber o que Cristo pensa a respeito das coisas, a respeito das pessoas, certo? Quando eu olho para alguém e por algum motivo eu penso coisas ruins a respeito daquela pessoa, por algum motivo justo ou injusto, isso é o que eu penso. E eu consulto ao Senhor para saber o que Ele pensa a respeito dela. Quando eu vejo alguém que faz coisas erradas, coisas feias, coisas que desagradam a Deus e a nossa sociedade, eu pergunto para Deus o que Ele pensa a respeito dela, ou eu prefiro ficar com os meus próprios pensamentos? Eu consulto a Deus e eu peço que Ele me dê os pensamentos dEle, ou eu me contento em ficar com os meus próprios pensamentos a respeito do que está acontecendo no mundo, a respeito do que acontece lá em casa, a respeito do que acontece na igreja? A palavra de Deus diz de que Ele deseja nos dar os seus próprios pensamentos. Isso é fato, está escrito aqui. Agora a pergunta é, eu desejo? Eu busco? Eu quero? Por quê? Se eu quero alcançar o céu e refletir o caráter de Cristo, alguém também falou hoje aqui pela manhã a respeito de refletir o caráter de Cristo, acho que foi o ancião. Se eu quero habitar no céu, eu preciso refletir o caráter de Cristo. Porém, para refletir o caráter de Cristo, não adianta eu entregar para Ele o meu comportamento. Nem mesmo adianta eu entregar para Ele o meu sentimento. Eu vou morrer na praia. Eu preciso entregar para Ele o meu pensamento, o meu pensamento. Eu preciso ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo, diferente da nossa, ela é uma mente saudável a respeito de todas as coisas. E se tudo começa na mente, e eu tiver a mente de Cristo, e Ele me revelar os seus próprios pensamentos a respeito de todas as coisas, de todas as pessoas, os pensamentos de Cristo vão gerar os sentimentos de Cristo. Então, mesmo que alguém me magoe, que faça alguma coisa feia, ou mesmo que ela viva de uma forma inadequada, eu não vou ter raiva, mas eu vou perguntar como que Deus quer que eu pense a respeito. Então, eu vou ter os pensamentos de Cristo, eu vou ter os sentimentos de Cristo, vou ter, então, o comportamento de Cristo. A gente ataca no comportamento, certo? A gente vem para a igreja e sabe como é que deve ser o meu comportamento aqui na igreja. A gente ataca o comportamento.
Mas nós precisamos entregar a mente. Então, isso vai gerar os hábitos de Cristo. E, por fim, de fato, eu vou revelar o caráter de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 2, também é um texto bastante conhecido, mas que nós precisamos ler ele aqui nessa manhã. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso comportamento, pela renovação da vossa mente, entendem? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, que nós sejamos transformados, nós sejamos restaurados. Mas nós precisamos entregar a nossa mente, o nosso pensamento. Mas como que eu faço então, Fernanda? Eu gostaria de ter a mente de Cristo. Eu gostaria de poder acessar os pensamentos de Cristo. Eu gostaria de poder pensar a respeito das coisas como Ele pensa. Como que nós fazemos isso? 2 Coríntios, um pouquinho mais à frente, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e o verso 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. O que é milícia? O que é milícia? Guerra, luta. As armas da sua luta e da minha luta, que todos nós estamos inseridos, queiramos ou não, nascemos inseridos num grande conflito. E as armas da nossa luta, elas não são carnais. Não é espada. De fato, não é uma arma, não é um 38. Não é uma arma. Mas elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. É uma fortaleza que nós temos para destruir. Não é uma coisinha pouca. São fortalezas. Anulando em nós sofismas. O que é sofisma? Sofisma é um argumento enganoso. É uma mentira. Eu e você precisamos ser capazes de, em Deus, pegar a nossa armadura, a nossa arma, e lutar contra argumentos mentirosos, contra mentiras que nos são ofertadas ou que já estão instaladas aonde? Na nossa mente. Na nossa mente. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a resposta, como eu faço para ter a mente de Cristo, está no fim do verso 5. Nós precisamos aprender a levar cativo todo pensamento a Cristo. Todo pensamento. Tudo que eu penso, eu preciso consultar a Deus, se aquele pensamento é saudável ou não é saudável, se é assim que Ele pensa ou se não é assim que Ele pensa. A palavra de Deus diz de que nós somos preciosos aos seus olhos. Diz ou não diz? A palavra de Deus diz que eu sou a menina do olho de Cristo, que Ele desceu do céu, largou o seu trono, a sua coroa, e veio aqui morrer na cruz por mim. E se fosse necessário, Ele teria feito isso apenas por uma pessoa, só por você ou só por mim. Diz ou não diz? Diz ou não diz? Nós somos especiais, somos únicos. Diz que Ele conhece cada fio do meu cabelo, Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Diz ou não diz? E por que nós andamos cabisbaixos? Muitas vezes com depressão. Não nos sentimos queridos, não nos sentimos amados e não compreendemos o nosso valor. Por quê? Por quê? Porque nós estamos aceitando ideias que não vêm de Cristo. Porque que está entrando e penetrando em nossa mente, muitas vezes, coisas que não vêm de Cristo. Ideologias que não vêm de Cristo. É ou não é? Nós precisamos aprender, a nossa maior necessidade para esse século é nós aprendermos a levar cada pensamento cativo a Cristo. É que tem um outro esquema, eu gosto de esquema. Primeiro, como faço isso então? Primeira coisa, desconfie dos seus pensamentos. Vou dar um exemplo. Ano passado,
Esse ano não, porque ele me deu um presente do Dia dos Namorados. Mas ano passado veio o Dia dos Namorados e o meu marido não me trouxe um presente do Dia dos Namorados. Como que a gente se sente, meninas? Qual foi o primeiro pensamento que veio em minha mente? Esse homem não me ama mais. Agora que já estamos juntos há quantos anos, amor? Há muitos anos. Temos 3 filhas. Eu estou aqui, trabalhando, cuidando das filhas, da casa. E chegou dos namorados, ele não me trouxe nada, não me trouxe um presente. Ele não me ama mais. Esse pensamento foi o primeiro pensamento que veio na minha mente. É ou não é? Vem ou não vem? Vem, a gente não pode impedir de vir. Ele vem. Mas eu posso o quê? Desconfiar dos meus pensamentos. Espera aí. Será que ele não me ama mais mesmo? Nós estamos juntos desde o ano 2000. Já faz 23 anos. Eu sei que ele é fiel. Ele sai todo dia cedo para trabalhar e volta à tarde para nos sustentar, a mim e as minhas filhas, nossa família. Faz o melhor que ele pode por nós. É amoroso, é carinhoso, é um pai presente. Mas ele não me trouxe um buquê de rosas, que vai estragar em 7 dias, no Dia dos Namorados. E aí, então, eu desconfiei do meu pensamento. E busquei em Deus, leve os seus pensamentos à luz da palavra de Deus. Leve os seus pensamentos à luz da palavra de Deus. Jeremias, eu não vou ter tempo de abrir a Bíblia ali, mas Jeremias 29:11. Olhe na sua casa, anote para você ler. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então, leve os seus pensamentos a respeito de tudo e qualquer coisa que chega, e muito mais que te incomoda, a Deus. Será que é isso que eu tenho que pensar? Será que é por aí mesmo? Então, desconfie, leve-os à luz da palavra de Deus, peça, terceiro, a Cristo para ajudar a identificar os sofismas. Lembra que a gente leu sobre os sofismas? Os enganos, e lhes revelar a verdade. Esse verso de Jeremias, eu amo ele. Amo quando eu descobri esse verso. Diz de que invoca-me e responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. E quando eu vejo esse verso de Jeremias 33:3, eu não penso na questão apenas exterior, ou do grande conflito, ou aquilo que está acontecendo nos últimos dias, profecia. Mas eu penso a respeito de mim mesmo. O Senhor está dizendo, Fernanda, invoca-me e eu vou te responder. Eu vou te anunciar, eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Que você está pensando de um jeito, mas não é como você pensa. As coisas são diferentes. Eu vou te dar a minha mente, os meus pensamentos. Então, peça a Cristo, peça para Ele ajudar você a ver onde que está o engano, o que eu estou pensando que não é bem assim, certo? Aceite substituir as mentiras de Satanás pelas verdades de Cristo. Então, nós vamos viver uma transformação na nossa mente. Não tem nada de novo. Nós precisamos buscar ao Senhor a cada dia. Nós precisamos nos debruçar na sua palavra. Josué 1:8 diz de que medite nela dia e noite. Medite na palavra de Deus dia e noite. O século que nós vivemos, a era que nós vivemos, o tempo em que nós vivemos, não é mais de brincadeira. Se nós não conhecermos a verdade de Deus a respeito de todas as coisas, a começar a respeito de nós mesmos, nós seremos tranquilamente levados pela onda, pela maré do nosso século. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Como eu vou obedecer se eu não conheço? Como eu vou ter os pensamentos dele se nem sequer eu tenho contato com a palavra dele, que é ele revelando os seus próprios pensamentos a mim e a você? Eu preciso buscar a cada dia. A graça de ontem não serve para hoje. A graça de hoje não serve para amanhã. O alimento que eu comi ontem, eu não posso viver dele hoje. Eu preciso me alimentar novamente. Eu preciso buscar em Deus. E Ele vai, então, poder operar uma verdadeira transformação na nossa mente. Nós precisamos aceitar e viver. Filipenses 4, verso 8.
eu vou pedir para vocês lerem. Esse vai ser o nosso último texto desta manhã, mas preciso que vocês abram a Bíblia, porque é um texto muito especial, né? A partir do verso 6 ali, é muito especial, né? Filipenses 4. Eu vou lendo aqui a partir do verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso comportamento, o vosso pensamento. A Bíblia nos diz, inclusive, o que pensar e o que não pensar. Nos dá a instrução. O que tem que ocupar o meu pensamento? Tudo que é justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu pensamento. Só que a gente acorda de manhã, faz uma oração de 2 minutos, lê a Bíblia e faz um culto de 30 minutos, quando muito, quando não está atrasado e não faz mais curto ainda. E depois, muitas vezes, no final do dia, a gente liga a televisão e vai assistir novela, ou vai assistir noticiário. Tudo que está passando ali é algo puro, santo e agradável a Deus? Pode transformar o nosso pensamento para a eternidade? Não. E aí a gente acha difícil, ou até improvável, que vai conseguir ter o pensamento ou a mente de Cristo. Nós precisamos agir como quem deseja ter o comportamento e a mente de Cristo. E então Ele há de cumprir a sua promessa na minha e na sua vida. Finalizando aqui, não podia deixar de falar, né? Mas que o cérebro e os órgãos e instrumentos e o instrumento da mente, o cérebro é o órgão e instrumento da mente que controla todo o nosso corpo. A fim de que outras partes do organismo sejam sadias, deve ser sadio o cérebro. E para que o cérebro seja sadio, deve o sangue ser puro. Pelos hábitos de comer e beber, o sangue se conserva puro. Então, se eu quero ter os pensamentos de Cristo, e se eu quero que Cristo habite de fato no meu pensamento, eu preciso buscá-lo, preciso meditar na sua palavra, dia e noite, e eu preciso também agir, porque aquilo que eu coloco para dentro vai gerar o meu sangue. E o meu sangue vai também gerar o meu cérebro e a minha própria mente. Pelo apetite, Satanás controla a mente e todo o ser. Satanás controla muitas vezes a gente pelo nosso apetite. E se ele controla a minha mente, ele me controla todo o ser. O meu apetite aquilo que eu como, né? Vai gerar o meu sangue, que vai gerar o meu cérebro, que vai então também influenciar nos meus pensamentos. E nós somos tão abençoados, irmãos, tão abençoados, porque Deus nos deu orientação para tudo. Até a gente leu aqui sobre o que pensar, a Bíblia diz. O que eu tenho que pensar, o que tem que habitar, o que tem que coabitar o meu pensamento. E Deus também nos deu de presente a sabedoria dos 8 remédios. Vocês podem me ajudar aqui, cada um deles? Qual que é o primeiro lá? Água. O segundo? Ar puro. O terceiro? Confiança em Deus. O quarto? Sono. O quinto? Não é. O exercício físico é o sexto. Temperança. Alguém respondeu. Temperança. Depois do exercício físico. Sétimo? Luz solar. E o oitavo? Alimentação saudável. Essa semana alguém colocou no Insta e eu vi um videozinho falando a respeito do mal de Alzheimer. E aí um médico falava que na família dele, avós, tios, o próprio pai, todos tiveram Alzheimer. E então tem uma larga escala, muitas pessoas que tiveram Alzheimer. E ele decidiu ser médico e estudar
né, medicina, porque ele queria conhecer, ele queria se livrar disso, queria ver de onde que vinha, porque se tinha como evitar. Ele queria estudar realmente o Alzheimer. E hoje ele é médico formado, e ele estava falando, então, as pessoas acham que Alzheimer é hereditário. E existe uma pequena parcela. Ele disse que menos de 40% do Alzheimer, ele não é adventista ser médico, tá? Não é, nem sei se é cristão. Mas ele disse que menos de 40% do Alzheimer vem da hereditariedade. 60% ou mais vem do quê? Dos hábitos da pessoa. E aí ele não é adventista, não deve ter contato com os livros de Ellen White. Sabe o que ele falou? Eu fiquei olhando os 8 remédios. As pedras falando que a gente tem que pegar sol, que a gente tem que fazer exercício físico, que a gente precisa cuidar da nossa alimentação. Ele falando. E eu fiquei pensando, uau, uau. Ele falando para nós, muitas vezes. Então, Deus deseja de que a minha e a sua mente, que ela seja saudável. Ele tem planos para mim e para você. Planos de vida e de saúde. O diabo vem para roubar, para matar e para destruir. Mas ele vem para que nós tenhamos vida e vida em... Não é qualquer vidinha, irmãos. Não é uma vidinha arrastada emocionalmente ou fisicamente, mas ele quer nos dar vida em abundância. Mas ele não pode fazer por mim e por você a parte que nos compete. Ele dá a promessa e ele cumpre a promessa. Mas eu e você precisamos viver em obediência àquilo que ele já nos revelou. Nós vamos concluir esse sermão com uma música. Eu vou chamar a Gabi aqui. Sempre quem canta com a Gabi é a Isa, minha filha mais velha. Só que ela não está bem hoje. Ela acordou e não está bem indisposta, não está legal. Ela disse, mãe, eu não vou conseguir